Tudo bom, pessoal, com vocês? Espero que sim, nas graças do nosso Pai Criador. Então, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Estudo da Mediunidade, que é embasado, nas apostilas da FEB. Estamos agora aí no programa 2, módulo 3, que é o último módulo, como eu já falei, dissertando sobre a comunicabilidade dos espíritos, não é? Hoje, especificamente, falaremos do tema 3, que trata das etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo. Então, na aula anterior, nós vimos como deve se dar o diálogo com os espíritos e hoje, especificamente, as etapas que devem ser cumpridas durante esse diálogo, para que os espíritos sejam esclarecidos. Tá? O diálogo fraterno, a fim de que sejam esclarecidos os irmãos que estão ali em sofrimento ou em necessidade, ele é o ápice, o ponto mais alto da reunião mediúnica. Tá? Essa fase do diálogo fraterno, bem como outras fases, elas estão descritas, no opúsculo da Federação Espírita Brasileira, chamado de Orientação ao Centro Espírita. Tá? E esse opúsculo ele foi elaborado sob as orientações dos benfeitores espirituais. Etapa inicial. Ouvir o espírito e identificar suas principais dificuldades. A etapa inicial é fundamental, é imprescindível que tanto o dialogador como o grupo ouçam o que o espírito comunicante, aquele irmão que está ali se comunicando, o que ele tem a dizer. Nós não podemos tentar ajudar sem saber o problema dele. Tá? Se o irmão, às vezes, estiver com dificuldade de falar, porque é recorrente que o irmão venha e fique quieto ali, durante a passividade, ele está ali, mas está quieto. Então, tanto o grupo quanto o médium, que já está ali, e o dialogador, eles têm que ajudar este irmão, auxiliando-o a falar, tá? A fim de que, só conhecendo as dores e as amarguras desse irmão, é que nós vamos poder efetivamente ajudá-lo. Geralmente, o irmão que vem se comunicar, ele começa falando das suas necessidades, das suas dores. Qualquer que seja a abertura da comunicação, o doutrinador deve esperar, com paciência, depois de receber o companheiro com uma saudação sinceramente cortês e respeitosa. Ainda não sabemos a que vem o espírito, que angústias traz no coração, que intenções, que esperanças e recursos, que possibilidades e conhecimentos. Uma coisa é certa, não devemos subestimá-lo. Pode, de início, revelar clamorosa ignorância e entrar depois na posse de todo o acervo cultural que dispõe. Dificilmente o espírito é bastante primário para ser classificado, sumariamente, como ignorante. Hermínio C. Miranda, em um livro Diálogo com as Sombras. Porém, há casos em que ele não inicia a fala. Então, o dialogador vai induzir a conversação, puxando o assunto, e ele pode começar com alguns questionamentos, a fim de que o irmão se abra. Então, o dialogador pode perguntar, em que nós podemos te servir? Não é? Como você se sente? Você deseja algo? Não é? Então, assim, com essas perguntas envolvendo o que nós falamos na aula passada, do sentimento, perante o irmão, abre o canal para que o irmão comece a falar. O que não se recomenda, no início da conversação, é o dialogador forçar o irmão a se identificar, tá bom? Pois assim, o irmão ali, ele talvez se identificando, ele possa trazer inconvenientes aos membros do grupo, essa revelação da identidade dele. Então, às vezes, ele foi
um inimigo de alguém do grupo, não é? Ou às vezes ele é um parente que sofreu muito, e aí a pessoa do grupo pode ali se desestabilizar sabendo quem é. Então, essa identificação ela é natural e se dará, né, se o comunicante, não é, ele não estiver comprometido psiquicamente, tá? Então ele vai fazê-lo. A mais das vezes, não é? Isso não ocorre. É raro os casos em que o irmão se identifica. Só quando tem um propósito de aprendizado ali para o grupo. Mesmo porque também nem sempre a identidade é a real identidade da pessoa que está dizendo, tá bom? Quando não há impedimento, como eu já falei, essa identificação ela é natural. O irmão vem e diz, se identifica dizendo quem ele é e por que está ali. Alguns irmãos, eles estão ali apresentando ideias fixas, né? Estão ali obcecados por aquelas ideias e ficam repetindo o mesmo assunto durante o início da passividade. Nesses casos, qual é a função do dialogador? Né? E o médium também, que é o primeiro contato ali com o irmão, fazendo a parte, né? Interferindo e conduzindo o assunto de um modo proveitoso, a fim de que chegue-se a um entendimento. Não é? Então, o dialogador e o médium está dando paciência, vão conversando nesses primeiros momentos com o irmão, não é? A fim de que ele se abra e saia daquela ideia permanente. Contudo, né, o que o dialogador tem que prestar atenção é que não se pode deixar um monólogo. Ele não pode deixar só o irmão falando o tempo todo. Nem só o irmão e nem só o dialogador. Então tem que ser evitado, tanto o irmão só ele ficar falando, quanto só o dialogador também ficar falando. Por quê? Isso vai tornar a reunião cansativa e vai haver uma dispersão mental e de fluidos dos participantes, sendo que alguns ali que estão na sustentação, eles podem até sentir sono, vão se distrair, não é? Ficando alheios ao recado que aquela comunicação está trazendo. A lição, porque toda comunicação é uma lição, é um aprendizado para o grupo. Então, os monólogos e os diálogos longos, eles vão comprometer o êxito e a produtividade da reunião, tanto para os irmãos encarnados, que estão ali para o aprendizado, e desencarnados também, que muitos estão ali na reunião, observando aquela comunicação para aprenderem também. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade. O esclarecimento não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. André Luiz, em um livro Desobsessão. Por fim, nessa primeira fase do diálogo, né, deve-se observar o seguinte: deixar o espírito falar, não é? Colhendo as informações, identificando os problemas dele e as características individuais que ele demonstra. Segundo, fazer perguntas que possam esclarecer o problema dele, não é? Então, não adianta o irmão estar ali e eu ficar perguntando coisas que não estão afeitas ao problema que ele traz. Então, eu tenho que estar ali tentando descobrir o problema principal, porque aquele irmão passa, pelo qual aquele irmão passa, para eu poder direcionar a minha ajuda, tá? Uma vez conhecido o problema, eu devo focar no problema, né, para poder auxiliá-lo da melhor maneira possível. Prestar atenção se o irmão está com uma ideia fixa, e isso pode dificultar ou impedir o diálogo. Já aconteceu no nosso grupo de um irmão que tinha cometido suicídio, né, se atirando na frente de uma locomotiva, e ele ficava só naquela ideia daquele momento doloroso. Ele não conseguia sair daquilo. Foi
trabalhoso, mas o grupo todo ali se uniu, né, e começamos a conversar com ele e conseguimos tirá-lo daquela ideia fixa, mostrando que aquilo já era passado, que ele tinha que recomeçar a caminhada dele que estava ali para ser ajudado. Etapa intermediária. Esclarecer e apoiar fraternalmente o espírito. Na fase intermediária, o dialogador já sabe o problema do espírito comunicante, né? O que traz aquele irmão ali. Então, ele tem o início do esclarecimento doutrinário, com base na doutrina, no Evangelho de Jesus, começar ali a esclarecer o irmão sobre os seus problemas, né? E quais soluções possíveis para que ele prossiga a sua caminhada, tá bom? A seguir, então, vamos destacar quais são alguns pontos a serem observados nessa fase intermediária pelo dialogador. Tá? Quando possível, o dialogador ele deve identificar o sexo ou o gênero do espírito que está se comunicando. Não é? Isso vai facilitar que ele encaminhe o diálogo, tá, numa linha psicológica apropriada. Segundo, o dialogador ele tem que tentar sempre acalmar o irmão que está se comunicando, que às vezes eles vêm nervosos, com dores. Então, o dialogador tem que buscar palavras gentis, fraternas e solidárias, tá? Sempre embasado nas orientações espíritas, no Kardec, né, e no Livro dos Médiuns, e evangélicas de Jesus, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos, o dialogador tem toda a base ali para ajudar o irmão. Tanto o grupo quanto o dialogador, eles devem envolver o irmão que está ali em sofrimento, ou não, né, mesmo sem sofrimento, é nossa obrigação envolvê-los, em fluidos reparadores, tá, e calmantes, para que ele se sinta à vontade e tranquilo ali, a fim de que ele externe a sua problemática. Tá? Através da educação mediúnica, que se consegue com o estudo e com a prática, o médium psicofônico, na medida do possível, ele vai controlar o irmão, o espírito comunicante. E isso ajuda e permite o auxílio do dialogador. Quando o irmão que está se comunicando estiver muito perturbado, sempre o grupo pode ajudar a comunicação, fazendo o quê? Envolvendo o irmão em energias positivas através do passe ou da prece. Né? Então, os sustentadores, vocês veem como é importante a função do sustentador numa reunião mediúnica. Não é? Sem eles, né? sem essa prece, sem esse fluido, não tem como se equilibrar a reunião mediúnica. Tá? Um espírito, ele sempre, quando ele chega numa reunião mediúnica, ele já foi preparado para isso. A grande maioria já está preparada e apresenta condições para um diálogo fraterno, né? Exceto aqueles que vêm, né, em condições difíceis só para o choque anímico. Porém, a grande maioria, ao chegar na reunião mediúnica, eles já estão preparados. Precisam a quê? Apenas de vibrações fraternas do grupo mediúnico. Tá? O dialogador, como nós vimos na aula anterior, sempre tem que ter bom senso, bondade, clareza, tato e firmeza, tá? Usando, como nós falamos, a linguagem simples, descontraída e objetiva. Tem que chegar aonde o irmão está, não é? Tem que confabular com ele nas mesmas necessidades, na mesma linguagem que ele está ali se expondo, tá? Evitando o quê? Frases feitas ou chavões, não é? Não adianta você ficar, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não. Evitar essas frases feitas, tá? E também não criar diálogos padrões para determinados tipos de desencarnes. Então, eu sou um dialogador, eu vou fazer um padrão. Se for suicida, eu vou falar desse jeito. Homicidas, eu falo nesse jeito. Obsessores, eu falo nesse jeito. Não.
Você tem que falar com amor ali e entender a necessidade do irmão que está se comunicando. Porque tanto homicidas, suicidas e obsessores, cada um está num nível diferente de entendimento. Tá? Mais uma vez, lembrando, não dialogar com o irmão fazendo uma preleção, não é? Ou uma catequese. Nós vimos isso na aula anterior. Dialogar com ele como irmão mesmo, a palavra já diz, né? O irmão comunicante, o espírito que está ali é nosso irmão. Por também, o dialogador tem que ter bem claro isso. Jamais deve se discutir ou polemizar com o irmão que está se comunicando. Nós não estamos ali para discutir, nem censurá-lo, nem condená-lo, ou menos ironizá-lo. Tá? Nós estamos ali para dialogar e esclarecer. Nós não estamos ali para convencer o irmão. O seu convencimento virá no momento certo que ele estiver preparado a ser convencido. Não discutir com os obsessores quando eles se recusam a se afastar do irmão que está sendo obsidiado, do encarnado, tá? Porque a gente já estudou lá atrás. O processo de desobsessão, ele depende de quê? Dos dois. É um processo de mão dupla. Então tem que ter a reforma moral, tanto do obsessor quanto do obsidiado, não é mesmo? Então você vai ali conversando com ele, esclarecendo, até que ele, por decisão própria, resolva se afastar do irmão encarnado. O diálogo fraterno, ele vai sempre beneficiar o espírito comunicante como os membros do grupo. O aprendizado é para todos, tá bom? Principalmente porque o irmão comunicante, ele representa um grupo de espíritos que está em condições semelhantes a ele. Não é? Às vezes ele vem ali, porém, o atendimento àquele irmão está sendo acompanhado lá nas localidades do plano espiritual, ou mesmo na sala de reunião, por irmãos desencarnados que apresentam o mesmo problema. A espiritualidade aproveita aquele atendimento para que os outros também sejam orientados, esclarecidos com relação à sua dor, à sua problemática. Lembremos que alguns sofredores, eles são, e nós já estudamos isso, atendidos à distância, por meio do quê? Daqueles equipamentos que nós vimos que são instalados na reunião mediúnica pela equipe espiritual. Tá? O grupo mediúnico, eles têm que estar sempre apoiando mentalmente e fluidicamente o dialogador, prestando atenção no diálogo sem interferir e sem tomar posição, não é? É um irmão que está naquele momento desequilibrado e ele vai voltar ao equilíbrio. Então, nós não podemos estar ali fazendo a sustentabilidade, a sustentação do grupo e o irmão comentando os seus desarios e nós fazendo julgamentos, ok? Sem interferência também. Aqueles irmãos que vêm se comunicar, que são mais endurecidos, tanto o médium quanto o dialogador podem ser mais enérgicos nos seus diálogos, porém, sem perder a fraternidade. Você pode falar de modo, né, mais firme, mais pontual, porém com amor, ok? Sem perder esse lado, né, da fraternidade. Lembremos, reafirmando, o diálogo não deve ser longo, também não pode ser excessivamente curto. No livro Desobsessão, André Luiz, ele recomenda que o diálogo deve ser, no máximo, até 10 minutos, tá? Devendo ser respeitados os horários de início e término da reunião. Então, disciplina, horário de início e horário de encerramento sempre devem ser respeitados. Outra observação que vem na orientação, no opúsculo, é que deve ser evitadas, né, múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo. Tá? É que, com isso, vai se preservar a harmonia da reunião. Outra orientação que está no opúsculo é para que os dialogadores não induzam o médium
a receber determinada entidade, porque senão se tornaria uma evocação, tá? É dito que a espontaneidade, né, é essencial para que haja o diálogo fraterno. Mesmo porque, lembremos sempre, nem todo aquele que diz que é determinada pessoa realmente é aquela pessoa. Quando o irmão ele está ali muito desesperado, não é? Ou muito reticente e quer desarmonizar a reunião, o dialogador, tanto quanto o médium, se for preciso, né, devem conduzir o irmão ao sono ou à hipnose construtiva. Tá? Etapa final. Conclusão do atendimento. Bom, na etapa final, refere-se ao quê? Após já terminado o atendimento fraterno. Uma vez isto acontecido, o irmão é encaminhado, né? Uma vez isso acontecido, o diálogo é encaminhado para o encerramento, né? Solicitando-se o afastamento do irmão manifestante. O dialogador e o médium, ao mesmo tempo, ali vão fazendo o desligamento psíquico desse irmão, né? Utilizando frases de despedida, né? Induzindo ao sono, prece, entre outros, para que o irmão vá se desligando. Porém, sempre, nesse momento final, o irmão deve ter consciência, o irmão comunicante, de que ele vai ser sempre bem recebido nas reuniões do grupo mediúnico. Que aquele atendimento é só o início de um processo que pode ser mais ou menos demorado, dependendo da vontade dele. Com isso, esse irmão ele vai se afastar naturalmente do médium, né? Vai ser feito o desligamento perispiritual e ele vai ser apoiado ali pelos trabalhadores da equipe espiritual que já estão apostos, né, para recebê-lo. Se o espírito comunicante, contudo, não quiser se desligar do médium, que acontece muitas vezes, né, o dialogador ele considera a responsabilidade do trabalho para aquele irmão e a finalização do atendimento. O que quer dizer isso? Olha, o nosso trabalho aqui, não é, tem uma responsabilidade com os outros que estão aqui aguardando para serem atendidos. Ou então, olha, o nosso trabalho, a nossa reunião está terminando e você deve, não é, se afastar. Está na hora de você ir. Quais são os motivos que ele tem que realmente se afastar, não é? Deixar ali o médium. Esses motivos são o desgaste energético do próprio médium, tá? Devido à sobrecarga mental do irmão no médium. O dialogador pode também aventar a necessidade de outros espíritos que precisam se comunicar. E não é só ele, não é? Ele não é o centro do mundo, que ali é um posto de atendimento fraterno. E tem outras pessoas que estão aguardando. Que o tempo dele se esgotou, mas que outras oportunidades surgirão e que o atendimento ele vai prosseguir, não encerra ali, através dos benfeitores espirituais que ele está vendo ao seu lado, não é? Que vão prestar uma assistência mais completa, esclarecendo da sua real situação e recebendo com fraternidade. Natural é, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar, para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa, a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis, a fim de escrever. Allan Kardec, em Um Livro dos Médiuns. Por fim, meus amigos, cada diálogo, cada conversação com cada irmão tem sua peculiaridade, não é? Então a gente não pode fazer uma norma geral para todos. Tenham todos uma boa semana, não é? Continuemos sempre estudando e não nos esqueçamos de modo algum. Fora da caridade não há salvação.